Show da Tarde com Tadeu Soares. Boa tarde! Estamos de volta no Show da Tarde. É um prazer muito grande estar com você. Eu queria desejar uma linda e abençoada semana para cada um dos nossos telespectadores, para cada um dos nossos colaboradores, lembrando que já estamos na penúltima semana do mês. Daqui a pouco vem novembro, já vem aí dia de finados e já está todo mundo cantando Jingle Bell. E para começar essa semana em alto astral, para começar essa semana com muita informação, nós vamos falar sobre um dos temas mais importantes do momento. Lembrando que a COP30 em breve vai estar sendo realizada lá em Belém do Pará, e um dos temas fundamentais que vai se tratar é sobre a agenda ESG. E essa agenda deve ser cumprida por todos aqueles que têm atividades econômicas, que têm atividades industriais e que devem se enquadrar dentro de uma perspectiva social, ambiental e governamental. É um novo padrão de produção do qual você, consumidor, passa a ter a garantia de um produto que tenha uma origem certificada e, ao mesmo tempo, a qualidade do seu consumo. E para falar sobre tudo isso e muito mais, nós estamos com a engenheira química Lorenza Alberici. E ela, que já teve uma experiência longa no Ministério do Meio Ambiente, na Secretaria de Meio Ambiente também do Estado do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, vai nos falar um pouco de toda essa trajetória e agora da sua vida como consultora. E, sobretudo, como é que é a postura de uma mulher que, muito jovem, se forma em engenharia, num curso praticamente mais de 90% só de homens. Boa tarde, engenheira Alberici, doutora, é um prazer a Primer TV e o Show da Tarde lhe receber. Então eu queria que você fizesse uma breve apresentação aí da sua trajetória, do seu currículo e como é que você, como engenheira química, chega na área ambiental. Muito obrigada, Rogério, muito obrigada, Primer TV, pela oportunidade de estar aqui e uma boa tarde a todos os que estão nos assistindo. Então, eu na verdade, estou há 30 anos já nessa minha trajetória profissional, já fazem 30 anos agora, em dezembro, que eu me formei em engenharia química, em uma época em que a preocupação com as questões ambientais elas estavam começando nas indústrias, principalmente nas maiores indústrias. A FEPAM, que é o órgão ambiental do Rio Grande do Sul, já estava se estruturando e já tinha uma rotina de fiscalização e de automonitoramento de efluentes, de emissões e de resíduos, e estava começando assim a sua atividade fiscalizatória um pouco mais intensa nas empresas. E eu, evidentemente, saí da faculdade, fui trabalhar em uma grande indústria metalúrgica da minha região, que é Bento Gonçalves, e me deparei com todas essas questões, com todas essas demandas crescentes e que também culminavam com as normas ISO. Nós já tínhamos na época a ISO 9001, que tratava de requisitos de qualidade de produtos, de serviços e de processos, e estava surgindo a ISO 14000, que tratava dos requisitos relacionados à gestão ambiental. Então, com esse contexto todo que tomava conta das grandes empresas, que tomava conta do corporativo, eu acabei derivando a minha trajetória profissional, eu acabei deixando de ser uma engenheira química tradicional e acabei me tornando uma engenheira de meio ambiente e evidentemente que me apaixonei por essa área. Você sabe, você que tem uma trajetória longa na área ambiental, sabe que nós somos apaixonados por aquilo que nós fazemos. É um propósito que nos move a tentar fazer um mundo um pouco melhor, tentar
para deixar, né, esse planeta um pouco mais amigável, né, um pouco mais, mais preservado, um pouco mais perene para as futuras gerações. Que maravilha! E aqui nós não temos problema nenhum. A empresa que a doutora Lorenza trabalhou foi a Tramontina, que em algum momento chegou a ser responsável por 80% de toda a economia da região e tinha necessidade de engenheiros químicos, e ela trabalhou então nessa grande empresa quando começou a sua vida profissional. Depois você vai para a área, para o setor público, vai trabalhar no Ministério, e justamente no Ministério do Meio Ambiente, e volta depois para o setor privado para ser uma consultora. E eu queria saber, lá da ISO 14000, da ISO 9000, até a agenda ESG. O que é a ESG e qual a importância que ela tem hoje para o setor produtivo, sobretudo para as grandes indústrias? O ESG é um termo que congrega 3 importantes pilares dentro de qualquer empresa, que são o ambiental, o social e a governança corporativa. O ambiental e o social, eles vêm crescendo muito. Assim, existe um apelo muito grande pelos mercados consumidores, que estão cada vez mais exigentes em relação ao respeito que as empresas têm às questões ambientais, que vão muito além de simplesmente cumprir a legislação, e sim de ter a responsabilidade de fazer um pouco mais do que aquilo que lhe é exigido, né? Pensando na perenidade do planeta, pensando na vida das nossas próximas gerações, na preservação dos nossos recursos e também da qualidade climática. A questão social, ela é fundamental, porque quando se fala em responsabilidade social, você tem os atores, né? Você tem os seus stakeholders internos e externos. Então, não é simplesmente voltar para o externo, voltar somente para vender, para conquistar novos mercados, para aumentar o seu faturamento. Evidentemente que sim, que esse pilar econômico ele é fundamental, ele é o oxigênio das empresas. Sem dinheiro, a empresa não faz nada, mas a empresa precisa cuidar da sua comunidade, precisa cuidar dos seus stakeholders internos, que são os seus trabalhadores, os seus prestadores de serviço, ou seja, todos aqueles que fazem a empresa, que fazem os produtos. Então, é muito importante o pilar social para dentro e para fora. E para fora por quê? Porque a comunidade, porque toda empresa ela está inserida, né, no âmbito da comunidade, daquela comunidade onde ela se insere, onde ela gera receitas, onde ela gera tributos, onde ela produz riqueza, desenvolvimento e emprego, né, para as famílias que vivem ali no seu entorno. E a questão da governança corporativa, ela também é o cerne, né, de todas as questões da empresa. Então, hoje se tem uma preocupação muito grande com a transparência. A governança está muito relacionada com transparência, com o compliance. O que é o compliance? É o respeito às regras, o respeito à legislação, aos regulamentos, às boas práticas. A boa governança é aquela que tem processos estruturados, tanto dentro da empresa quanto junto aos seus fornecedores, junto aos seus clientes, onde tudo é transparente, onde se tem segurança de trabalhar com aquela empresa. Me diga uma coisa, doutora Lorenza. Uma das áreas de maior conflito que nós tivemos com o meio ambiente foi o agronegócio. E provavelmente tenha sido a que mais se ecologizou, a que mais se adaptou às exigências ambientais. Um selo de ESG, cumprir com as normas de ESG, pode facilitar a vida para exportação e principalmente as limitações que hoje se tem da Europa, da exportação, seja do gado, seja do nosso agronegócio, ela seria
também um facilitador, lembrando que nós já estamos indo para o final do nosso programa, entrevista boa, passa rápido. Evidentemente que sim, porque essas questões do ESG, e em especial a questão climática, ela é fundamental para a sobrevivência do agronegócio. Né? Então, se nós tivermos, né, se nós não tivermos recursos hídricos abundantes e de qualidade, se nós não tivermos um clima estável, perene, né, que permita que se tenham boas safras, que se tenham boas pastagens, né, que se produza, né, com qualidade e que se produza também com segurança, evidentemente que o próprio agronegócio ele não sobrevive ao longo do tempo. Então, por um lado, o consumidor ele está muito exigente com essas questões, né, de responsabilidade social e ambiental, mas, por outro lado, é a própria sobrevivência do agronegócio que está em jogo. Né? Quando se tem uma quebra de safra, né, quando não se consegue, né, o pasto de qualidade para se produzir um rebanho, evidentemente que acaba, né, deixando de existir, né, a viabilidade econômica do agronegócio. A questão dos acessos, como é que você vai escoar a produção se você não tiver estradas, não tiver acesso? Nós assistimos o ano passado, no Rio Grande do Sul, uma tragédia climática. Nós tivemos ali uma conjunção de vários fatores climáticos que fizeram com que uma massa de ar frio ficasse 40 dias parada em cima do nosso estado. E isso inviabilizou vários negócios, né? Foram não somente as lavouras, não somente, né, a criação de animais, mas também as indústrias ficaram impedidas muitas vezes de receber uma mercadoria e de vender os seus produtos porque nós não tínhamos mais vias de acesso. As rodovias estavam destruídas pelas enchentes e pelas inundações. Então, a questão climática ela é uma questão de sobrevivência. Hoje em dia, não se discute mais se você tem que cuidar do clima ou não. Isso é mandatório, isso é obrigatório. É a sobrevivência da nossa espécie humana. Então, eu agradeço muito a presença da doutora Lourença Alberici e, lembrando sempre, ela atua em todo o território nacional, nas grandes indústrias, sejam elas privadas, sejam elas públicas, e também no agronegócio. E para terminar, já que nós falamos de ambiente, depois de tanto tempo lutando pelo meio ambiente, a gente descobre que não é uma luta em defesa da natureza, é uma luta em defesa de nós mesmos, porque nós somos a própria natureza. O Show da Tarde volta já. Muito obrigada. No Show da Tarde você vai brilhar. Estamos apresentando o Show da Tarde com Tadeu Soares.